Nós hoje vamos tratar deste tema e que não é algo simples, não é fácil por um lado. Para aqueles que creem na palavra, creem na literalidade da palavra de Deus, às vezes nós não entendemos muitas coisas, mas como aqueles que se propõem a anunciar o Evangelho e todo o conselho de Deus, às vezes nós precisamos tratar de temas difíceis. E este é um deles. O que acontece um segundo após a morte? Eu me lembro ouvindo um estudo de um pastor americano e ele escreveu um livro que se chama O que acontece um minuto após a morte. E plagiando o estudo dele, eu coloquei um segundo, mas na realidade nem ele, nem eu estamos certos, porque eu fiz uma pesquisa e cada piscada, a velocidade é de 50 milésimos de segundo, então até é mais rápido do que isso. Nós estamos nessa realidade, uma realidade que todos nós conhecemos, e num abrir e de fechar de olhos, literalmente. Nós saímos dessa realidade para ir para uma outra, que nunca ninguém voltou para dizer como é, e quem viu, o único que nós podemos dar crédito que tenha visto realmente, não pôde falar, que foi Paulo, que ele foi até o terceiro céu, e ele quis falar, mas o Senhor falou, não, você não vai falar não. Então, nós ficamos nessa expectativa. O que acontece? Nada. Outra dimensão, uma luz, a gente ouve às vezes nos relatos chamados relatos de quase morte, que pessoas que dizem que saem do seu corpo e veem uma luz. O que acontece depois? E como está aqui na frente desse púlpito, nós cremos em uma única resposta e é na palavra de Deus, a nossa única base segura para tratar desse assunto, e ela fala muito a respeito disso. Onde está agora aquele vizinho, amigo, amiga ou parente que você conheceu e que foi antes do tempo embora? Para nós, antes do tempo, mas debaixo de uma história que é regida por um Deus soberano e que sabe quantos fios de cabelo tem na cada cabeça de cada um de nós aqui. Não foi surpresa. Deus controla a história. Mas para nós foi uma surpresa às vezes. O que aconteceu? Para onde aquela pessoa foi? E me vem à mente de um primo que foi cedo, com 18 anos, num acidente estúpido de moto, quase que parando a moto, tombou a moto, caiu, bateu a cabeça e morreu. Onde é que ele está? Ou melhor, para onde eu e você vamos quando essa vida aqui acabar? E eu creio que vocês viram um videozinho de propaganda do canal Futura, e eles com sarcasmo fazem essa pergunta, e no vídeo, eu não sei se vocês já repararam, eles fazem esse pequeno comentário. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. O que me pegou nesse vídeo é que ele diz umas 200 teorias, e meio que num tom de sarcasmo. Quer dizer, ninguém sabe na realidade. E para mim, particularmente, um dos assuntos que sempre me fez refletir. A vida não pode ser só isso daqui. Se nós considerarmos, aqui tem um professor de história, aí, o tempo do homem civilizado, que talvez tenha aí 6.000, 7.000 anos, e nós quando vivemos muito, 80 anos, isso significaria 2% da história do homem civilizado, sem contar aqueles que vão antes, é muito pouco, e sem o tempo que vai vir ainda. O que acontece depois? Não é possível nós pensarmos que a vida se resume a esses dias, esses anos que nós passamos aqui. E essa inquietação é colocada nesse vídeo e é colocada em cada um de nós,
leva-nos a buscar uma resposta. E eu, lendo aqui uma reportagem, eu trouxe várias revistas, mas nem vai dar para mostrar, como esse tema está sempre na mídia. E na revista Veja, que é faz várias reportagens essa questão de religião, ele diz assim: o homem passa boa parte do tempo projetando o futuro, descobrir o mundo, aprender novas lições, apaixonar-se, gerar e criar filhos, perseguir objetivos, aspirar à felicidade. Tudo isso compõe um ritual de celebração da vida e torna tão rica a aventura humana que uma reflexão crucial se impõe. É possível que a existência tão complexa se dissolva, feito fumaça, assim que o coração e o cérebro param de funcionar? Quem escreveu esse artigo e todos aqueles que responderam às perguntas que foram feitas sabem que não. Tem certeza que não. Mas aí a gente vê, coloquei aqui um célebre pensador, e que eu fico admirado de como muitos gostam de cantar algumas músicas desse cara, e muitos jovens, e uma reportagem dele no Fantástico, O que eu vi da vida, a gente vê o que ele pensa aqui, e é de se refletir também. Que te faça acreditar que a vida não é só isso que se vê, né? Como diz Paulinho, né? E tem mais, ainda tenho medo de fantasma. Aí outro dia teve um amigo meu que falou: mas vem cá, você é criado no espiritismo, como é que você tem medo de fantasma? Eu, tá aí uma boa pergunta. Aí perguntaram: mas você já viu algum fantasma? Mas se eu tivesse visto, não estaria aqui para lhe contar. Seria um deles agora. Eu não queria acreditar na morte. Esse é que é o grande problema. Mas eu acho que Deus é bom. Porque me tirar de um mundão desse, tão bom, né? Uma cerveja gelada, mulheres bonitas para lá e para cá. Eu, como casado, fico só olhando, então. Mas me tirar daqui para me levar para onde? Para ficar no céu com duas asinhas, com uma arpinha na mão. Não vai ficar bem em mim, cara. Nesse caso, eu prefiro até descer. Peco pra carilha. Mas peco contra mim, não peco contra os outros, não. Meu pecado é só comigo. Para os outros, uma beleza, eu sou ruim pra mim. Também não acredito que o inferno seja tão ruim assim, não. O inferninho é legal. Não é nem tão... Tá um foguinho, tá um calor, né? Isso é uma fuga evidente da realidade que ele e todos nós vamos enfrentar. Ele não acredita nisso aí, e ele faz piada disso, mas ele sabe que isso é muito sério. E ele, mesmo que não acredite, ele menciona duas realidades que nós vamos vê-los, a palavra, são muito sérias. Por que que nós temos esse incômodo? A palavra vai responder. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Nenhum de nós. Ninguém vai poder estender um pouco mais o tempo da sua vida. A palavra também diz isso. Agostinho disse que não há nada mais certo do que a morte. E por outro lado, ele também afirma que não há nada mais incerto do que a hora da morte. E todos nós aqui conhecemos alguém que foi antes do tempo, às vezes até muito antes do tempo. Por que pensar sobre isso? Não é pessimismo? Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que, ou seria insensatez, que a palavra considera insensatez exatamente o oposto a isso. Lucas capítulo 12, versículos 20 e 25. Jesus nesse momento conta a parábola de um homem rico e que juntou muitas coisas e não tinha lugar onde colocar tudo aquilo, e ele gabava-se de tudo que ele tinha conseguido. E onde eu vou colocar aquilo que eu vou juntar, construir mais celeiros e vou guardar? A preocupação dele era especificamente para essa vida. Então, na parábola, há essa pergunta: contudo, Deus lhe disse para esse homem que ia ajuntar, ele estava pensando que ele ia viver muito tempo, ia juntar muita coisa, insensato, ou estúpido,
esta mesma noite pedirão a sua alma. Então quem ficará com o que você preparou? Já que você disse que vai guardar tudo, mas e o que vai acontecer com você? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E todos nós sabemos a resposta. Ninguém. Ninguém pode. Por mais que nós tomemos os cuidados que nós devemos tomar, nós não controlamos a nossa vida. O que acontece então, já que isso é tão real, de que um dia eu e você vamos partir desta vida? O que acontece? Nada. Hoje, um dos homens que é idolatrado no meio jovem, que é um cientista e por ele ter um alto nível acadêmico, muitos jovens são fãs do que esse homem diz, e para mim um dos grandes blasfemadores. E nesse vídeo aqui, um pequeno vídeo, uma entrevista, ele fez palestras do mundo todo, inclusive no Brasil, e lotou auditórios para ouvi-lo, porque ele é um homem muito inteligente, tem muito conhecimento. E o que ele fez? Por que ele é conhecido? Porque ele escreveu um livro que diz que Deus é uma ilusão. E aí, nesse pequeno videozinho aqui, ele responde isso daí. O que acontece depois? So what happens then as you see it when we die? Well, some of us get buried and some of us get cremated. And where do we go? Where do we go as you see it? Is that it? Game over? Game over, but the game while it lasts is pretty wonderful. I mean, what happens when we die is the same as before we were born. Esse homem se contenta com os dias que ele vai viver aqui. E quando morreu, acabou, não tem mais nada. Uma entrevista dele, ele diz assim, um homem pergunta para ele, mas e se você estiver errado e chegar diante de Deus, o que você vai falar para ele? Desculpe, Deus, não havia provas suficientes. Há prova suficiente no coração dele. A palavra diz, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que essas verdades, por isso que esses questionamentos, eles estão sempre voltando. Porque nós não sabemos o que vai acontecer se nós não temos contato com a palavra. Mas nós sabemos que algo vai acontecer. E por mais que homens como ele neguem essa realidade, eles sabem, no fundo, que há alguma coisa depois. E a gente vai ver na palavra que existe alguma coisa depois. E outra, não só isso, que o que existe depois, o que vai acontecer com cada um de nós depois, depende de uma decisão que nós tomarmos nessa vida. Outra verdade, ou outra definição, todo mundo que morre passou dessa para uma melhor. Todo mundo que morre passa dessa para uma melhor. Há pouco mais de um mês morreu o Chico Anísio. E o Luciano Huck diz assim, hoje o céu está mais divertido. A esposa dele disse assim, aproximadamente às 15 horas de hoje, os refletores do céu foram ligados. O show de Chico Anísio estava para começar. A plateia, os anjos aplaudindo em pé. Nós não podemos questionar quem quer que seja. Ele pode, no último momento, ter crido no Evangelho. Apesar de ter dito que, quando aconteceu o acidente com aquela atriz, a Cissa Guimarães, ele disse que se Deus é soberano e sabia que um jovem como aquele, que tinha tudo para viver, podia impedir e não fez, ele falou assim, esse Deus eu não quero para a minha vida. Pegue a minha parte para você. E são pessoas que todo mundo valoriza, por algum aspecto que ela tenha, e especialmente pela intelectualidade. Mas é tão diferente, né? Porque o que nós valorizamos com o conhecimento, a palavra diz que é loucura. E o que nós vemos na palavra que é verdade, o mundo diz que é loucura. Talvez reencarnação, uma terceira alternativa. Um bispo da igreja anglicana nos Estados Unidos escreveu um livro
chamado James Pike, um livro chama-se The Other Side, o outro lado, que ele, mesmo tendo contato com a palavra, diz que foi porque o filho dele havia morrido, jovem, e ele foi querer um contato com o filho, e foi tentar fazer esse contato com o médium. E ele diz, na conversa com aquele médium, ele falou, meu filho, o médium fazendo-se pelo filho dele, meu filho, eles falam de Jesus aí onde você está? Não, pai, é que eles não falam muito de Jesus. E depois na conversa aparece também um outro teólogo lá, que disse que estava lá no meio, que havia morrido também, chama Paul Tillich, um outro teólogo liberal, e que não cria em muitas verdades da palavra. Essa possibilidade existe? Não de acordo com a palavra. Levítico capítulo 19, versículo 31. Na versão revista e atualizada. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os procureis para serdes contaminados por eles. Na versão NVI. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não há nenhum contato com uma pessoa que morreu. Nenhum de nós pode fazer qualquer contato com alguém que tenha morrido, seja cristão ou não. Nós falamos isso na semana passada. Nós não temos contato com Paulo, um homem usado por Deus, Pedro, Maria. Nós não temos nenhum acesso a eles. A palavra de Deus diz isso e não nos é permitido. A Bíblia diz em Eclesiastes que o homem, aquele que morre, não sabe nada. Não no sentido de que ele perde, ele deixa de existir, que a gente vai ver que não é isso. Mas que nós não podemos ter acesso a uma pessoa que morreu. Nenhuma. E essas pessoas, esses contatos, através de médiuns, eles acontecem. Muitos são charlatanismo, mas há outros que são pessoas que verdadeiramente recebem espíritos, não de pessoas que morreram, mas de espíritos enganadores, a palavra diz. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. O que morreram falam no ouvido do médium. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim, o profeta Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías. O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Em outras palavras, para nós hoje, a palavra de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Nenhum homem, seja Chico Xavier, seja Allan Kardec, seja o Pike, pode receber um espírito de uma pessoa que morreu, porque Deus não permite isso na palavra dele. Então, se alguns desses recebem, e eu tenho conhecidos na família, que foram conversar com médiuns, e aquele médium falava de realidades da vida do filho daquela pessoa, de que só ele, só ela como mãe, e ele como filho sabiam, e o médium dizia, e a pessoa ficava vislumbrada por isso. Como é que pode? Espíritos enganadores. E onde a gente vê isso na palavra? Aqui Paulo vai falar de falsos ensinos, de falsos profetas, que trazem ensinos contrários à palavra. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E que coincidência, na maioria das vezes, é uma luz que se vê. Eu vi o filme do Chico Xavier, não o filme biografia dele, mas um outro que foi feito. É maravilhoso, você fica vislumbrado pelo que ele escreve no livro. Mas nada daquilo é verdade à luz da palavra. Nada daquilo é verdade. E muitas pessoas seguem, porque é bonito, e porque é algo sobrenatural. Portanto, não é surpresa que os seus servos, já que o Satanás se disfarce em anjo de luz, não é por surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Outra realidade, explicação, purgatório.
O que diz o purgatório? Diz que se você creu em Jesus, você participou de uma igreja, mas você não atendeu a todos os mandamentos, você não conseguiu cumprir, e ninguém pode. Então quando você morrer, você vai passar por um local, um estágio que se chama purgatório, de purgar os seus pecados aqui, e ninguém sabe quanto tempo isso leva. Pessoas que vão estar rezando por você aqui, ou fazendo penitências, para que um dia você saia e esteja no céu. Biblicamente não há base nenhuma. Porque quando Cristo disse na cruz, está consumado, tudo estava consumado. Bastava nós crermos nele. Ninguém vai poder ter que passar por um estágio de aperfeiçoamento, porque ninguém é salvo pelo que faz ou deixa de fazer. Amém. Nós vemos pela palavra que isso é somente pela graça. O que a palavra diz, então? Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Nós vamos partir dessa vida uma só vez. Depois disso vem o juízo. Nós vamos estar frente a frente com Deus. Nós não temos mais contato com ninguém aqui, nem daqui para lá e nem de lá para cá. Nós não vamos passar por um estágio de aperfeiçoamento. Vem depois disso o juízo. Ninguém pode reencarnar, passar por outras vidas. Vem depois da morte, que é uma só vez. Vem o juízo. Quais então as possibilidades? Já que o que a palavra quer dizer com essa questão do juízo? O que vai acontecer com cada um daqueles que um dia viveram aqui e morreram? Duas possibilidades somente, a palavra nos mostra. E a gente vai ver. Uma delas está em Lucas, capítulo 16. Nós vamos projetar esse texto também. Os versículos 22 até o versículo 31, onde Jesus narra uma história. Alguns entendem ser uma parábola, outros entendem ser um fato. Eu particularmente creio que seja um fato. Uma das defesas é que em parábolas, porque uma parábola ela é uma figura de linguagem que visa mostrar uma realidade. Então, mesmo que fosse uma parábola, Jesus quer nos dizer muitas verdades nesse texto. Mas ele, em nenhum momento das parábolas dele, ele dá nome às pessoas. E nessa parábola, curiosamente, ele dá um nome a um deles, que se chama Lázaro. Um nome de um homem que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Lucas 16, 22 a 31. E aí diz que morre um homem rico e o pobre que era Lázaro. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa expressão do seio de Abraão é o paraíso, um outro nome dado na palavra ao paraíso. Um lugar onde as pessoas que morrem em Cristo vão. Bem entendido. Quando nós morremos, o que acontece com o nosso corpo? Ele volta para o pó. Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas nós não somos só isso que nós vemos. Os cientistas dizem que sim, que inclusive a religião é promovida pelo cérebro. Tudo é promovido pelo cérebro. Mas não, em nós há um espírito e há uma alma. A alma governa a nossa vida, é o que nós somos em essência. O espírito, a partir do momento que aqueles que creem em Cristo, ele estava morto, ele é vivificado. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós temos acesso a esse local chamado seio de Abraão. Então ele morre e vai para o seio de Abraão e há festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado. Não quer dizer que todo mundo que é rico vai para o inferno, ou para o Hades, como nós vamos ver. Apesar de a palavra dizer que é muito difícil para um rico entrar no reino. No Hades, e aí algumas versões vão dizer no inferno, mas na realidade o Hades é o lugar dos mortos. É a palavra grega para o lugar dos mortos, que no hebraico, que no Velho Testamento era chamado de Sheol, lugar dos mortos. Quando há essa versão inferno, você já automaticamente entende que Hades é inferno, e não necessariamente, era um lugar dos mortos. As pessoas que morrem vão para esse local chamado Hades. Há o paraíso e há o inferno. No Hades, estando em tormento, o homem rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água
e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Ele está no local de tormento, enquanto que Lázaro está no seio de Abraão, no paraíso. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós. Não há possibilidade de você estar em um local e ser transportado para outro. É mais uma prova na palavra de que essa ideia de que o purgatório, porque você está num estágio de sofrimento, você então vai ser levado para o céu. Não há um abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Olha o que o homem que está em tormento pede: para que mande Lázaro para falar para os irmãos dele que ainda estão vivos. Mas nós sabemos que isso não é possível, nós vimos pela palavra. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento, para que eles possam ouvir o que eles precisam ouvir, crer no que eles precisam crer, para não estarem onde eu estou agora. Mas Abraão vai responder. Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar. Seus irmãos, e aí no nosso contexto, nós temos a palavra de Deus para nos mostrar, para nos avisar, para nos mostrar qual é o caminho, para que nós não possamos ir para este local de tormento. Que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão de seus pecados. O rico diz o que era necessário para ele, para não estar naquele tormento. Se eles se arrependerem, se os meus irmãos ouvirem do Evangelho, nós vamos falar disso, e se arrependerem, eles não virão para esse local. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. O que o Dawkins disse? Desculpe, Deus, não havia evidências. Há evidências. Nós temos a nossa consciência de certo e errado, Deus a colocou em nós. Nós sabemos que há uma eternidade, Deus a colocou em nós. E nós olhamos para tudo que foi criado e sabemos que um ser poderoso criou tudo isso. Só isso nos poderia levar a querer saber desse Deus. Mas eu, por ter nascido em pecado, não quero. Ele está dizendo aqui, mesmo que alguém ressuscite, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, com as 2 irmãs, vão até Jesus, e quando Jesus vai ressuscitá-las, elas dizem assim: Senhor, não vai não, porque ele já está fedendo. Já faz 4 dias que ele morreu. Jesus não está nem aí para isso. Ele só diz: Lázaro, para fora. E ele tem o poder sobre a morte e a vida. Ele ressuscita Lázaro. Todos conheciam Lázaro. Mesmo assim, Jesus foi levado para a cruz. Ninguém pode crer por sinais. A palavra diz que os gregos vão pedir conhecimento. E nós valorizamos, esses homens intelectuais têm muito conhecimento. Outros sinais, e há muitas igrejas oferecendo muitos sinais. Mas Paulo diz assim: nós vamos falar de Cristo e este crucificado. Porque é isto que as pessoas precisam ouvir, para que mediante a ação da palavra do Espírito, elas creiam no que Cristo fez por elas. O que acontece nesse relato? Primeiro, as pessoas não deixam de existir. Ninguém que morre deixa de existir. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro ao lado dele. Ele manda Lázaro, pede para Lázaro vir, quer dizer, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Ele sabia, ele não deixou de ser
o rico ou mesmo Lázaro para ser alguém outro. Não. Ele tinha consciência plena de quem ele era e do porquê ele estava ali. O morreu, acabou, não é verdade. Outro ponto. A alegria e sofrimento. Duas situações totalmente opostas. Abraão fala do Lázaro, ele está feliz aqui, ele está na presença de Deus. O rico diz, eu estou em tormento e eu estou sofrendo. Neste lugar de sofrimento. Isso acaba com a ideia de que todos vão desta para melhor, independentemente de como viveram suas vidas, ou melhor, no que creram. Porque não é como nós vivemos as nossas vidas, não é a maneira como eu e você vivemos que determina o nosso destino, e sim o que nós cremos é que determina o nosso destino. Nós estamos falando de uma realidade que há sofrimento e há alegria. E é Jesus quem está dizendo aqui, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Tristemente, são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Porta, caminho, vida. Do que Jesus está falando? De uma religião? De obedecer mandamentos? De obedecer regras? Do que Jesus está falando? Que ele está falando de uma realidade que muitos vão, que é a realidade de separação total dele, e de outra que é a realidade da vida. De quem ele está falando? João 10, 9. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Do que? Do que Jesus está falando? Salvar-se-á desta outra realidade que não é vontade dele para nenhum de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode estar na presença de Deus Pai, se não for por mim. Não se não for participante dessa ou daquela igreja, ou obedecer algumas regras, ou participar dessa ou aquela religião. Jesus está dizendo que só através dele nós podemos ter convicção de que quando partirmos desta vida, nós estaremos na presença dele. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 34. Jesus está falando de uma realidade que um dia todos nós vamos estar lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita. O Rei quem? Ele, Jesus. Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pouco à frente, versículos 41 e 46. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Há duas realidades, e elas são tão reais, realidades reais, quanto nós estarmos aqui hoje. E o que nós cremos vai definir o nosso destino. Outra verdade que é impressionante é que o rico, ele está lá e ele não reclama. Por quê? Porque Deus é justo. E ele quer que aquela pessoa, os irmãos dele, ouçam do Evangelho, para que ouvindo do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo, fossem convertidos a Deus Pai, e não fossem então, não pelos méritos dele, porque ninguém aqui tem nenhum, nós nascemos em pecado, não podemos obter a salvação, ganhar o paraíso pelos nossos méritos, isso é impossível, mas crendo em Cristo nós teríamos acesso a Ele. Não há injustiça,
por mais severa que seja para nós, a punição ou os decretos que Deus estabeleceu para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Por mais que nós não entendamos, por mais difícil que seja, essa é a realidade da palavra. Quarto ponto é que não há volta. Não há volta. O dia que nós partirmos dessa vida, e nós não sabemos quando isso vai acontecer, ou nós estaremos na presença de Deus, ou nós estaremos separados dele. É essa a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus, a palavra diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ímpio são todos aqueles que, como aquele rico, não creram em Jesus. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja antes que ele se arrependa dos seus pecados e se converta. É da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é uma pessoa. Lucas capítulo 23, o texto está aqui também. E aqui nós vemos de maneira muito clara que não envolve o que eu faço, o que eu deixo de fazer, se eu participo ou não participo de uma religião, se eu obedeço ou não obedeço os mandamentos, se eu nasci ou não nasci numa igreja, porque aqui é um diálogo real, não é mais parábola, é uma verdade. Jesus estava na cruz e havia do lado dele 2 criminosos que, diferentemente de Jesus, deveriam e mereciam estar lá. E a cruz era como a pena de morte em alguns países hoje. Só os crimes mais hediondos iam para a cruz. Aqueles homens deveriam ter cometido algo grave e estavam lá porque mereciam, mas eles estavam do lado do Deus encarnado que não merecia. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Os 2 eram criminosos. Um insultava Jesus, dizendo: "Você não é o Messias?" Ele havia ouvido falar de Jesus também. Mesmo naquela situação, não clamou misericórdia e tinha chance, havia uma oportunidade. Nós vamos ver o outro. Porém o outro ladrão, do lado de Jesus, repreendeu dizendo: "Você não teme a Deus?" Mas espera aí, está falando de Jesus, um homem. Jesus é Deus encarnado. E que estava lá, e aquele homem sabia. Você está debaixo da mesma condenação que ele, o Deus encarnado, recebeu. A nossa condenação é justa, arrependimento. Eu mereço estar aqui. Eu fiz por merecer. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Pergunte para 10 bandidos, ou vamos agora mais uma CPI, pergunte para todos eles, quantos deles têm culpa? Nenhum deles tem culpa, eles não fizeram nada. É o sistema que é contra. Ou para os bandidos, ou para qualquer um de nós aqui. Eu não sou tão pecador. Eu não posso ser considerado como um criminoso. Eu não sou tão ruim como um pedófilo, mas eu sou um pecador, eu nasci em pecado e nesse estado eu estou separado de Deus. A palavra diz que se eu tropeçar em um ponto da lei, eu sou culpado dos outros. Então todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, e sem o conhecer todos, nós sabemos que nós somos mentirosos. E por sermos mentirosos, a palavra diz que nós temos um pai, que não é Deus, é o diabo. E a única maneira de ter essa situação revertida é o que esse ladrão criminoso que se reconhece faz. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Ele, o Cristo. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje, daqui a pouco, você estará comigo no seu reino. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje, daqui a pouco, você estará comigo no seio de Abraão, no paraíso. O que aquele homem fez para ser salvo? E essa palavra abre a porta para o processo de Deus. Senhor, tem misericórdia. Se não há arrependimento, do que eu preciso ser perdoado?
Se eu acho que eu não sou tão ruim, do que eu preciso ser perdoado? Mas eu e você somos pecadores, nascemos nesse estado, não somos bons. A palavra diz que não há nenhum bom, nenhum sequer, não há quem entenda, não há nenhum justo, nenhum de nós aqui é. Mas o justo, Cristo, na sua morte, veio para crucificar esse meu e o seu estado. E ele fez isso por amor e totalmente de graça, de maneira tão clara nesse texto. Porque o ladrão não tinha nada para fazer. Ele não poderia nem descer da cruz para começar a obedecer, porque ele ia morrer logo depois. Mas ele creu em Cristo, não numa religião, porque Cristo nunca veio fundar religião. Nós fazemos isso, mas Cristo não. Ele veio para ser quem? O caminho. Ele veio para ser a porta. Ele veio para ser a vida. E de que maneira ele fez isso? Lá naquela cruz. Pouco depois ele disse: está consumado. Ou seja, para qualquer um de nós aqui, por pior que seja o nosso estado, se nós, movidos pelo Espírito, reconhecermos o nosso pecado e dissermos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor demonstrou esse seu amor mandando Jesus morrer a minha morte, porque Ele, diferente de mim, não tinha pecado. E na cruz, Ele crucificou o meu pecado. No sangue que Ele derramou, Ele purificou-me de todos os meus pecados, por pior que eles fossem. E na ressurreição, Ele me deu uma nova vida. Senhor, eu creio nisso. Aí nós vamos ter acesso à presença dEle para sempre. Amém. Quanto que custa? Para Deus, custou o Filho dEle. Jesus veio por amor. Não precisava, mas veio porque Ele ama cada um de nós. Veio e fez de graça, porque nós não temos condição de ser salvos por nós mesmos. Precisamos de um Salvador. E não existe nenhum Salvador, não há nenhum outro além de Cristo. Não uma religião. As pessoas confundem Cristo com religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus é uma pessoa, um homem que está à direita de Deus Pai. Ele é o Deus Filho, Deus encarnado. Não existe nenhum Salvador, não há nenhum outro além de Cristo. Não uma religião. As pessoas confundem Cristo com religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus é uma pessoa, um homem que está à direita de Deus Pai. Ele é o Deus Filho, Deus encarnado. E a partir do momento que eu clamo a Ele, que eu recebo o que Ele fez, pela fé, eu tenho acesso a Ele. E Ele me perdoa dos meus pecados. Aleluia. E a partir do momento que Ele vem habitar em mim, Ele vai tratar comigo e vai formar o caráter dEle em mim. Amém. Qual que é a sua posição? Onde que você está? Qual dos ladrões, com qual dos ladrões que você se identifica? Porque tanto como aqueles ladrões que eram pecadores, eu e você somos pecadores. E talvez você diga: mas eu não sou tão ruim. Então, talvez seja a primeira oração: meu Deus, mostra quem eu sou. E aí Ele vai te mostrar. E aí você vai ver que não pode. E aí você vai recorrer àquele que pode, que é Cristo. Amém. Queria terminar com um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 a 18. Quando nós partirmos dessa vida, aqueles que creram em Cristo estarão com Ele, como aquele ladrão, no paraíso. Porque creram em Cristo. Não porque fizeram alguma coisa, porque ninguém pode fazer nada. Quando estiverem no paraíso, na presença dele espiritual de Jesus, a Bíblia diz que um dia também esse mesmo Jesus vai voltar. E ele vem, os discípulos estavam junto dele, pouco tempo depois ele ter ressuscitado, 40 dias depois. E eles estavam conversando com Jesus, e Jesus fala as últimas palavras, e de repente ele começa a ser levantado, e vai subindo, até que uma nuvem cobre a presença deles. E aqueles discípulos ficaram maravilhados.
Chegaram 2 anjos, tudo isso é loucura, tudo isso é ignorância. Para os intelectuais, isso é uma coisa imbecil, mas a loucura de Deus é muito maior do que a sabedoria dos homens. Jesus foi levado, e aqueles 2 anjos dizem, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo agora subir, um dia ele vai voltar. Amém. E quando ele voltar, vai acontecer exatamente isso aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram crendo em Cristo, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem não tem Cristo não tem esperança. Pode ter uma religião, pode tentar obedecer, pode frequentar uma igreja, mas se não tem Cristo, não tem esperança. Precisa de Cristo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Quando Jesus voltar, Ele vai vir do céu, literalmente, isso não é uma metáfora. Jesus vem com do céu, diferentemente da maneira que Ele foi, Ele vem com poder e glória. Todo joelho vai se dobrar diante dEle, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O que Ele quer para nós é que nós confessemos a Ele como Senhor agora, para que nós não estejamos dentre aqueles que não vão estar mais na presença dEle. Por isso Ele vem. Para esses que não creram nele, quantas vezes, para Jerusalém, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que eu envio para vocês. Quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, vocês não quiseram, eu quero, porque eu amo você, porque na minha morte você pode ter acesso ao meu Pai, receba o que eu fiz por você, creia no que eu fiz por você. E se você disser, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu creio no que o Senhor fez, você tem acesso a Ele, totalmente de graça. Isso é sensacional. Amém. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, talvez Ele venha no período que nós estivermos vivos, Paulo esperava isso, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Imagine, eu falo para os meus filhos, Mal e Del, olha para o céu, vê se Jesus está voltando. E eles olham, porque a fé deles é simples, porque eles creem. Eu olho, eu quero saber, Senhor, o Senhor está voltando? O desejo daqueles homens era que Ele voltasse, Maranata, vem Senhor Jesus, porque eles não tinham nenhuma outra esperança a não ser estar com aquele que um dia os salvou. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Irmãos, não se preocupe, aqueles que morreram em Cristo, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, o próprio Jesus que morreu e que rejeitaram, que foi crucificado por mim e por você, vai voltar do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí aquele estágio intermediário do paraíso, ele se torna real a partir do momento que o Espírito vem para um corpo que é glorificado. No abrir e fechar de olhos, Paulo vai dizer em outro texto, os nossos corpos serão transformados e nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Quanto tempo é para sempre? Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Loucura, mas é tão maravilhosa. Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí, consolem-se. Isso serve de consolo para nós pecadores? Será que serve? Para eu que fui um pecador e que não querendo Deus, Ele me amou e me buscou. E que Ele morreu a minha morte, e que Ele levou todos os meus pecados no corpo santo dEle sem pecado, derramou o sangue santo dEle por mim pecador, e na sua ressurreição me deu uma vida. E será que serve de consolo? De que um dia eu vou estar com esse meu Senhor? Mas e você? E você? Houve um momento na sua vida que você falou, é verdade, eu sou um pecador, eu não posso mudar, mas eu creio no que Cristo fez. Eu queria que você curvasse a sua cabeça.
Nós não sabemos como o Espírito de Deus age. Nós sabemos que Ele age mediante a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, que nós estamos fazendo aqui falando do Evangelho. Evangelho é morte e ressurreição, que Cristo fez por mim e por você. Mas nós sabemos que o Espírito incomoda o coração de cada um de nós. E a palavra diz assim: se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Diz a Ele, com as suas palavras: meu Deus, eu sou um pecador. E nesse estado eu estou separado do Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor me amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, que agora é primogênito, Seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, e aí eu e você podemos dizer, para que eu creia nele, e não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, pelos méritos únicos e exclusivos de Cristo. Não vem do que nós fazemos, vem somente pela graça, mediante a fé. Diga para Ele: meu Deus, me perdoe pelos meus pecados. Eu creio no que o Teu Filho fez por mim na sua morte e ressurreição. E eu recebo, crendo na minha morte e ressurreição com Ele pela fé, porque a Tua palavra diz que Ele fez isso. E eu recebo como meu Salvador e o meu Senhor. E eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém.